Imagine a seguinte situação. Um observador no ponto A vê por um telescópio um avião aproximar-se dele. E no exato instante em que o avião passa imediatamente acima de uma caixa d'água no ponto B, distante 10 km de A, ele observa que o ângulo de inclinação é igual a 33,56 graus. Usando apenas estas informações, como ele pode saber a distância entre ele e o avião e a qual altitude estava o avião? Note que a distância entre o observador e o avião é o comprimento do segmento AC, indicado aqui por R, e a altitude em que o avião viajava é o comprimento do segmento BC, aqui indicado por H. Problemas como este, envolvendo um triângulo retângulo ABC, já eram considerados pelos antigos egípcios há pelo menos 5.000 anos, se bem que eles só compreendiam alguns triângulos retângulos em termos de razões e proporções que hoje sabemos corresponder às triplas pitagóricas. A humanidade teria que esperar outros 2.500 anos até que Pitágoras descobrisse uma fórmula descrevendo a relação entre os lados de um triângulo retângulo, efetivamente dando o pontapé inicial para o desenvolvimento do que hoje em dia chamamos de trigonometria. Literalmente é do grego trigonometria, que é a junção das palavras trigonon, aquilo que se refere ao triângulo, e metron, aquilo que é usado para medir. Para compreender bem a trigonometria, o nosso ponto de partida deve então ser o triângulo. E todo triângulo é determinado por 3 pontos não colineares A, B e C. Estes pontos determinam os 3 lados do triângulo, o lado AB, o lado BC e o lado AC. E cada um destes lados possui uma medida, que são os comprimentos de cada lado. Costuma-se indicar a medida de um lado pela versão minúscula da letra designando o vértice oposto a ele. Assim, nesta figura, a letra minúscula A designa o comprimento do segmento BC, que é oposto ao vértice A. B designa o comprimento do lado AC, que é oposto ao vértice B. E C designa o comprimento do lado AB, que é oposto ao vértice C. Essa medida pode ser feita, por exemplo, pela adoção de um segmento de tamanho unitário, por exemplo, igual a 1 centímetro, ou 1 polegada, 1 metro, 1 côvado, ou qualquer unidade que desejemos adotar como medida. Por exemplo, nesta figura, se o segmento unitário tem o mesmo comprimento que a distância entre 2 retas verticais da grade, então o lado AB terá medida igual a C igual a 12 unidades. Os vértices de um triângulo formam ângulos, aqui indicados por alfa, beta e gama. Medir o comprimento dos lados parece muito óbvio e natural, mas o mesmo não se aplica aos ângulos. A este se aplica um processo bastante peculiar. Os antigos babilônios bem sabiam que o perímetro de um hexágono regular inscrito é exatamente igual a 6 vezes o raio do círculo, bastando observar que o hexágono se decompõe em 6 triângulos equiláteros e adjacentes. Com isto, divide-se o círculo em 6 arcos de mesmo comprimento. Ora, o sistema de numeração adotado pelos babilônios era sexagesimal, isto é, de base 60, sendo muito natural para eles multiplicar ou dividir as quantias por 60. Assim, dividindo-se um dos lados do hexágono inscrito em 60 segmentos iguais, divide-se o arco de circunferência correspondente em 60 arcos menores. Ao ângulo correspondente a um desses arcos menores, atribui-se a medida de 1 grau, e é daí que vem a convenção de dividir a circunferência em 360 graus. E essa convenção está em uso até os dias de hoje. E esta também é a razão pela qual os ângulos internos de um triângulo equilátero medem 60 graus. Esta não é a única, nem a mais conveniente forma de medir os ângulos. Na geometria euclidiana, define-se a medida de um ângulo formado por um arco de circunferência como o quociente do comprimento S do arco pelo comprimento do raio R. E observa-se que este quociente independe do círculo escolhido. Quando S é exatamente igual à metade do perímetro, o valor do ângulo correspondente é chamado
π. Note que o valor numérico exato de π fica determinado por esta definição, e diversos métodos foram empregados ao longo da história para calcular os seus algarismos. Sabe-se que π é um número irracional e seus algarismos não se repetem segundo nenhum padrão regular. De fato, durante muito tempo, a aproximação π aproximadamente igual a 3,14 foi suficiente para a maioria das aplicações práticas. Com o advento dos computadores, tornou-se possível calcular muitos algarismos do número π, que hoje são conhecidos aos trilhões. Para a trigonometria, o conhecimento dos exatos algarismos de π não é realmente necessário. Basta-nos saber que π surge como o quociente do perímetro pelo diâmetro de qualquer circunferência. Sendo P o perímetro e R o raio, temos, portanto, a relação P igual a 2 vezes π vezes R. Quando o comprimento do arco é exatamente igual à medida do raio, o ângulo correspondente mede 1, sem fazer referência a nenhum tipo de unidade. O que faz sentido, pois se S e R são medidos segundo uma mesma unidade, ao fazermos o quociente, tal unidade se cancela, e o valor resultante é uma grandeza adimensional. No entanto, é comum referir-se a essa medida como 1 radiano. Desta forma, um arco de comprimento 3 vezes igual ao raio determina um ângulo que mede 3 radianos, e observa-se que tal arco é um pouco menor do que a metade do perímetro, e, consequentemente, que π é um número um pouco maior do que 3. A conversão entre graus e radianos é bastante simples, bastando lembrar que, para os babilônios, o ângulo correspondente à metade do círculo mede 180 graus, e para Euclides, mede π radianos. Como ambos os valores são a medida do mesmo ângulo, isso nos dá a igualdade 180 graus igual a π. E isto é o mesmo que 180 vezes 1 grau igual a π. Logo, 1 grau é igual a π sobre 180 e 1 radiano é igual a 180 graus dividido por π. Desta forma, se x é a medida de um ângulo θ em graus e y é a medida do mesmo ângulo θ em radianos, então x e y se relacionam do seguinte modo: y é igual a π sobre 180 graus vezes x, ou equivalentemente, x é igual a 180 graus dividido por π vezes y. Por exemplo, um ângulo θ que mede 45 graus é igual a 45 vezes 1 grau, que é igual a 45 vezes π sobre 180, que dá π sobre 4 radianos. E um ângulo θ que mede π sobre 6 radianos é igual a π sobre 6 vezes 1 radiano, que é igual a π sobre 6 vezes 180 graus sobre π, que dá 30 graus. Convém lembrar que, sendo uma grandeza adimensional, a palavra radiano pode ser acrescentada ou removida sem nenhum prejuízo. Esta é uma tabela contendo alguns ângulos que costumamos usar rotineiramente. Nela destaca-se o ângulo de 90 graus, chamado ângulo reto, que é igual a π sobre 2, e o ângulo raso, que mede 180 graus e é igual a π. Pelo que vimos, todo triângulo determina 3 lados e 3 ângulos, mas ainda não sabemos como os comprimentos dos lados se relacionam com as medidas dos ângulos. Para isso, consideremos um triângulo retângulo ABC. Os lados adjacentes ao ângulo reto são chamados catetos, e o terceiro lado é chamado hipotenusa. Sendo θ o ângulo do vértice A, o cateto BC é chamado cateto oposto, e o cateto AB é chamado cateto adjacente. Dizemos que A é a medida do cateto adjacente, O é a medida do cateto oposto e H é a medida da hipotenusa. Usamos este triângulo para definir 3 grandezas associadas ao ângulo θ, chamadas respectivamente de seno, cosseno e tangente. O seno do ângulo θ é definido como o quociente da medida do cateto oposto pela medida da hipotenusa. Observa-se que esta quantia se mantém inalterada se o triângulo ABC for trocado por um outro triângulo congruente a este. E é nesse sentido que podemos dizer que o seno de θ depende somente da medida do ângulo θ. Da mesma forma, definimos o cosseno do ângulo θ como sendo igual ao quociente da medida do cateto adjacente dividido pela medida da hipotenusa.
E observamos que, tal como o seno, esta quantia também depende somente do ângulo θ. Por último, definimos a tangente do ângulo θ como sendo o quociente da medida do cateto oposto dividido pela medida do cateto adjacente. É importante observar que a definição de seno, cosseno e tangente de um ângulo θ estão restritas à condição de que θ seja um ângulo entre 0 e π/2, sendo esta uma condição óbvia para que ABC formem um triângulo retângulo. É um dos nossos objetivos aqui, e o faremos em breve, remover esta restrição, permitindo que θ seja um número real arbitrário. A partir da definição, é óbvio que o cateto oposto mede h vezes seno de θ, o cateto adjacente mede h vezes o cosseno de θ, logo, a tangente do ângulo θ deve ser igual ao quociente do seno pelo cosseno de θ. A partir deste ponto, a nossa referência principal será sempre a de um círculo de raio unitário centrado na origem O de um sistema ortogonal de coordenadas OXY. Em seguida, vamos marcar um ponto Q sobre a circunferência no primeiro quadrante do sistema de coordenadas. Pelo ponto Q, passa uma única reta paralela ao eixo OY, e esta reta é perpendicular ao eixo OX, e determina neste um único ponto P. Ora, os três pontos O, P e Q determinam um triângulo retângulo em P, cuja hipotenusa OQ é igual ao raio da circunferência e mede 1. O ponto Q determina também o arco de circunferência QR, cujo comprimento deve ser igual à medida do raio multiplicada pela medida do ângulo θ em radianos. Ou seja, este segmento mede θ vezes a unidade de medida utilizada para medir o raio. Por exemplo, se o arco foi medido em metros, então o comprimento do arco de circunferência será θ metros. Segue imediatamente da definição que o cosseno do ângulo θ é igual à medida do segmento OP e o seno de θ é igual à medida do segmento PQ, quando θ está exclusivamente entre 0 e π/2. Porém, nada impede que o ponto Q seja escolhido para coincidir com o ponto R, de maneira que os três pontos P, Q e R coincidam, em cujo caso fica determinado um ângulo de medida nula. Desse modo, o cosseno do ângulo 0, que é igual à medida do segmento OP, será igual a 1, e o seno de 0, que é igual à medida do segmento PQ, será igual a 0. Por outro lado, podemos escolher o ponto Q sobre o eixo OY, em cujo caso o ponto P coincide com a origem e fica determinado um ângulo reto, π/2. Desse modo, o cosseno de π/2 será igual à medida do segmento OP, portanto será igual a 0, e o seno de π/2 será igual à medida do segmento PQ e, portanto, será igual a 1. E com isso, seno de θ e cosseno de θ ficam definidos quando θ está entre 0 e π/2, incluindo 0 e π/2. Se o ponto Q for escolhido no terceiro quadrante, então o ponto P correspondente também estará no segundo quadrante. Por espelho, em torno do eixo Y, ficam determinados os respectivos pontos Q' e P', de modo que a medida do segmento PQ coincide com a medida do segmento P'Q' e a medida do segmento OP coincide com a medida do segmento OP'. Os pontos O, R e Q determinam um arco de circunferência cuja medida é θ, e os pontos O, R e Q' determinam um arco de circunferência cujo ângulo correspondente mede α. Os triângulos OPQ e OP'Q' são congruentes, de modo que este ângulo aqui também mede α. E por esse motivo, o ângulo θ somado ao ângulo α deve medir π. E nós vamos definir o cosseno do ângulo θ como sendo menos a medida do segmento OP, que é igual a menos a medida do segmento OP', que por definição é igual a menos o cosseno do ângulo α. E como α é igual a π menos θ, nós definimos o cosseno de θ como sendo menos o cosseno de π menos θ. De modo semelhante, nós definimos o seno do ângulo θ como sendo o comprimento do segmento PQ, que é igual ao comprimento do segmento P'Q',
que por definição é igual ao seno do ângulo alfa. Portanto, nesse caso, o seno do ângulo θ será, por definição, igual ao seno de π menos θ. Em particular, o cosseno de π será igual a menos o cosseno de zero, que será igual a menos 1, e o seno de π será igual ao seno de zero, que será igual a zero. Procedendo deste modo, nós estendemos o seno e o cosseno para ângulos θ no intervalo entre 0 e π, incluindo o zero e o π. No terceiro quadrante, o ângulo θ estará entre π e 3π sobre 2, e os pontos P e Q pertencem ao terceiro quadrante. Procedendo de um modo semelhante ao que foi feito para o segundo quadrante, nós definimos o cosseno do ângulo θ como menos o cosseno de θ menos π e o seno de θ como menos o seno de θ menos π. No quarto quadrante, o ângulo θ estará entre 3π sobre 2 e 2π, e os pontos P e Q estarão no quarto quadrante. Nesse caso, o cosseno de θ será definido como o cosseno de 2π menos θ, enquanto o seno de θ será definido como menos o seno de 2π menos θ. E assim, o seno e o cosseno ficam definidos quando θ é um ângulo entre 0 e 2π. Em particular, o cosseno de 2π será igual ao cosseno de 0, que é igual a 1, e o seno de 2π é igual a menos o seno de 0, que é 0. Nesta animação no GeoGebra, os valores de θ serão incrementados desde 0 até 360 graus. E será possível observar o processo de redução ao primeiro quadrante para a definição dos valores do seno, cosseno e tangente de θ. O primeiro fato relevante da trigonometria é a chamada relação fundamental. Para deduzir esse importante fato, vamos considerar o triângulo retângulo ABC. Nesta figura, o ponto D é a altura do vértice V relativa ao lado AC. A hipotenusa AC tem medida 1, o segmento AD tem medida P, e o segmento DC tem medida Q. E observamos que P mais Q é igual a 1. Nesta situação, o cateto AB mede cosseno do ângulo θ e o cateto BC mede seno do ângulo θ. Agora, observe que os triângulos ABC e ADB são triângulos congruentes. Por isso, o cosseno de θ dividido por 1 deve ser igual a P dividido pelo cosseno de θ. Portanto, P é igual ao cosseno de θ ao quadrado. Do mesmo modo, os triângulos ABC e BDC também são congruentes. Então, se este ângulo é θ, este ângulo aqui também é θ. Logo, seno de θ dividido por 1 deve ser igual a Q sobre o seno de θ. Portanto, Q é igual ao seno de θ ao quadrado. Desse modo, o cosseno ao quadrado de θ mais o seno ao quadrado de θ é igual a P mais Q, que é igual a 1. E esta é a relação fundamental da trigonometria. Cosseno ao quadrado de θ mais seno ao quadrado de θ é igual a 1. É certo que provamos essa relação para θ entre 0 e π sobre 2, excluindo o 0 e o π sobre 2. No entanto, a aplicação do procedimento de redução ao primeiro quadrante nos permite provar esta fórmula para θ entre 0 e 360 graus, ou entre 0 e 2π. Por exemplo, se θ é um ângulo entre π sobre 2 e π,
podemos fazer alfa igual a π menos θ para a redução ao primeiro quadrante, em cujo caso o cosseno de θ será igual a menos o cosseno de alfa e o seno de θ será igual ao seno de alfa. Logo, cosseno ao quadrado de θ mais seno ao quadrado de θ será igual a menos cosseno de alfa ao quadrado mais seno de alfa ao quadrado, que dá cosseno ao quadrado de alfa mais seno ao quadrado de alfa, que é igual a 1 pela condição anterior, pois agora o alfa está entre 0 e π sobre 2. E para os outros quadrantes a demonstração é semelhante a esta. Para θ igual a 0, sabemos que o cosseno de θ é igual a 1 e o seno de θ é igual a 0. Logo, cosseno ao quadrado de θ mais seno ao quadrado de θ é igual a 1 ao quadrado mais 0 ao quadrado. Para os valores θ igual a π sobre 2, π e 3π sobre 2, a demonstração é semelhante a esta. E com isto, vale cosseno ao quadrado de θ mais seno ao quadrado de θ igual a 1 para todo θ entre 0 e 2π. Nesta animação no GeoGebra, ponto Q percorre o círculo no sentido anti-horário e o seu percurso é destacado em vermelho. Simultaneamente, no gráfico à direita, a distância percorrida também é destacada. Desse modo, quando o ponto P percorre metade da circunferência, no gráfico à direita, vê-se um segmento de comprimento π em destaque em vermelho. Vamos repetir a animação, desta vez permitindo que os valores do seno de θ sejam traçados no gráfico. O que estamos observando é o gráfico de seno de θ em função do ângulo θ. Prosseguindo com a animação, vamos observar o que acontece quando θ fica maior do que 2π. Quando o ponto Q dá uma volta completa no círculo, em vista da definição do seno, observamos que os valores dessa função se repetem em intervalos regulares de comprimento igual a 2π. Observa-se o mesmo comportamento com respeito à função cosseno de θ. Desse modo, é consequência imediata da definição dada que o cosseno de θ mais 2π deve ser igual ao cosseno de θ e o seno de θ mais 2π deve ser igual ao seno de θ. Estas identidades nos dizem que podemos trocar θ pela soma de θ com qualquer múltiplo inteiro de 2π.
Isto é, o cosseno de θ mais 2kπ é sempre igual ao cosseno de θ, e o seno de θ mais 2kπ é sempre igual ao seno de θ para todo inteiro k. Desse modo, nós deduzimos que a tangente de θ mais 2kπ também é igual à tangente de θ, desde que o cosseno de θ, que fica no denominador da função tangente, não se anule. Isto é, θ seja diferente de π sobre 2 mais um múltiplo inteiro k do número π. Temos feito um grande esforço até aqui para definir as funções trigonométricas e estendê-las para toda a reta, mas ainda não conhecemos muitos valores dessas funções. Vamos em seguida determinar alguns desses valores para ângulos comuns. Para começar, consideremos um triângulo equilátero ABC, que seja AD a bissetriz do vértice C. Então, ADC é um triângulo retângulo em D. Sua hipotenusa AC mede 1 e o seu cateto AD mede 1/2. É óbvio que o cosseno de π sobre 3 é igual à medida de AD e, portanto, é igual a meio. E o seno de π sobre 3 é igual à medida do segmento CD. Para calcular este valor, vamos usar a relação fundamental. Cosseno ao quadrado de π sobre 3 mais seno ao quadrado de π sobre 3 é igual a 1. Substituindo os valores conhecidos, nós temos 1/4 mais seno ao quadrado de π sobre 3 é igual a 1. Como o seno de π sobre 3 deve ser um número positivo, nós deduzimos que o seno de π sobre 3 deve ser igual a raiz de 3 sobre 2. Em seguida, vamos calcular o valor do seno e do cosseno para o ângulo π sobre 6. Considerando ainda o mesmo triângulo equilátero ABC de lado 1, marquemos nele o seu baricentro M, lembrando que este é o ponto de encontro das três medianas do triângulo. Desse modo, fica determinado o triângulo ADM, que é um triângulo retângulo no vértice D, e a partir do qual nós tiramos a seguinte relação. Seno de π sobre 3 é igual à medida do segmento AD dividido pela medida do segmento AM, que já sabemos ser igual a raiz de 3 sobre 2. A partir deste outro ângulo do mesmo triângulo, nós tiramos a relação cosseno de π sobre 6 igual à medida do segmento AD pela hipotenusa AM. Porém, essa relação é a mesma que já obtivemos antes, no cálculo do seno do π sobre 3, logo, o cosseno de π sobre 6 deve ser igual a raiz de 3 sobre 2. Deduzimos que o seno de π sobre 6 deve ser igual a 1/2. Para o cálculo do seno e do cosseno de π sobre 4, consideremos um quadrado de lado unitário ABCD e tracemos a sua diagonal AC. Ela determina um triângulo retângulo ABC, que também é um triângulo isósceles, e o ângulo entre os seus catetos, e a hipotenusa é π sobre 4. Olhando para o vértice A, nós vemos que o cosseno de π sobre 4 deve ser igual à medida do cateto AB dividido pela medida da hipotenusa AC. Olhando para o vértice C, vemos que o seno de π sobre 4 deve ser igual à medida do cateto oposto AB dividido pela hipotenusa AC, mas isto é o mesmo que o cosseno de π sobre 4. Chamemos este número de A. Então, pela relação fundamental, o cosseno de π sobre 4, que é A ao quadrado, mais o seno de π sobre 4, que também é A ao quadrado, deve ser igual a 1. E como certamente A é um número positivo, nós deduzimos que A é igual a raiz quadrada de 2 sobre 2. Os cálculos que fizemos podem ser melhor organizados na forma de uma tabela. Na primeira coluna, nós colocamos os números comuns em graus. Na segunda coluna, os seus respectivos em radianos. Na segunda coluna, os respectivos valores para o seno. Na outra, os respectivos valores do cosseno. E na última coluna, os respectivos valores da tangente, calculados de maneira óbvia. Por exemplo, raiz de 3 sobre 3 é igual a 1/2 dividido pelo raiz de 3 sobre 2. E note que para o ângulo de 90 graus não existe a tangente correspondente. Com um pouco mais de esforço, nós podemos deduzir fórmulas muito úteis para a soma e a diferença de arcos nas funções seno e cosseno. Vamos inicialmente considerar duas destas fórmulas e depois obter outras duas. A primeira é cosseno de A menos B é igual a cosseno de A vezes cosseno de B, mais o seno de A vezes o seno de B. E a segunda dessas fórmulas é seno de A menos B é igual a seno de A vezes cosseno de B, menos o seno de B vezes o cosseno de A.
O caso particular em que a igual a zero na primeira fórmula nos dá cosseno de menos b é igual a cosseno de zero vezes cosseno de b, mais seno de zero vezes seno de b. Mas como sabemos, o cosseno de zero é igual a 1 e o seno de zero é igual a zero, então isto dá cosseno de b para todo b. Mas esta é a condição que uma função deve satisfazer para ser chamada de função par. Então o cosseno é uma função par. Procedendo do mesmo modo e pondo a igual a zero na segunda das fórmulas, temos que o seno de menos b é igual ao seno de zero vezes cosseno de b, menos o seno de b vezes o cosseno de zero, que dá menos seno de b para todo b. E deduzimos que o seno deve ser uma função ímpar. Trocando o b por menos b na primeira fórmula, obtemos cosseno de a mais b é igual a cosseno de a vezes cosseno de menos b mais o seno de a vezes o seno de menos b. Como o cosseno é par e o seno é ímpar, isso nos dá cosseno de a vezes cosseno de b menos seno de a vezes seno de b. Isso nos dá esta fórmula 1' para a soma de arcos no cosseno. Procedendo do mesmo modo para o seno, nós encontramos a forma 2' expressando seno de a mais b igual a seno de a cosseno de b mais seno de b vezes o cosseno de a. A partir destas fórmulas, podemos deduzir de imediato outras, exprimindo o dobro do arco. Por exemplo, tomando a igual a b igual a θ, na fórmula 1', temos que o cosseno de 2 vezes θ é igual a cosseno de θ vezes cosseno de θ, menos seno de θ vezes seno de θ, ou cosseno ao quadrado de θ menos seno ao quadrado de θ. Mas lembrando a relação fundamental, cosseno ao quadrado de θ mais seno ao quadrado de θ igual a 1, nós temos que o seno ao quadrado de θ é igual a 1 menos o cosseno ao quadrado de θ. E substituindo o seno ao quadrado de θ nesta expressão, isso dá cosseno ao quadrado de θ menos, abre parênteses, 1 menos cosseno ao quadrado de θ, fecha parênteses, que é 2 cosseno ao quadrado de θ menos 1. Isto certamente nos dá uma fórmula para o cosseno do dobro do arco, em termos do cosseno do arco, porém é mais comum interpretar esta fórmula como uma expressão do cosseno ao quadrado de θ em termos do cosseno de 2θ. E de fato, reorganizando os termos nesta equação, nós deduzimos que o cosseno ao quadrado de θ deve ser igual a 1/2 de 1 mais cosseno de 2θ. Nesta mesma fórmula, nós poderíamos ter decidido substituir o cosseno ao quadrado de θ por 1 menos seno ao quadrado de θ, em cujo caso, isto daria 1 menos seno ao quadrado de θ menos seno ao quadrado de θ, que é 1 menos 2 seno ao quadrado de θ. E costuma-se pensar nessa fórmula como uma relação exprimindo o seno ao quadrado de θ em termos do cosseno de 2θ. E de fato, reorganizando os seus termos, nós obtemos que o seno ao quadrado de θ é igual a 1/2 vezes 1 menos cosseno de 2θ. Isso nos dá essas três relações novas envolvendo o dobro do arco. Para encontrarmos fórmulas semelhantes para o seno do dobro do arco, vamos usar a relação 2', na qual, pondo a igual a b igual a θ, vem seno de 2θ igual a seno θ vezes cosseno θ mais seno θ vezes cosseno θ, o que dá 2 vezes o seno de θ vezes o cosseno de θ. Isso nos dá esta outra relação para o seno do dobro do arco. A título de exemplo, vamos utilizar essas fórmulas para calcular o cosseno de π sobre 12 e seno de π sobre 12, que na realidade são metade do arco, já que π sobre 12 é igual a 1/2 vezes π sobre 6. Vamos então colocar θ igual a π sobre 12 na relação cosseno ao quadrado de θ é meio de 1 mais cosseno de 2θ. Cosseno ao quadrado de π sobre 12 é igual a 1/2 vezes 1 mais cosseno de π sobre 6, mas o cosseno de π sobre 6 é raiz de 3 sobre 2, então isso dá 1/2 de 1 mais raiz de 3 sobre 2, que dá 2 mais raiz de 3 sobre 4. Certamente o cosseno de π sobre 12 é um número positivo, então extraindo a raiz quadrada nesta equação, nós encontramos que o cosseno de π sobre 12 deve ser igual a raiz quadrada de 2 mais raiz de 3, tudo isso dividido por 2. Procedendo do mesmo modo, com a fórmula para o seno ao quadrado de θ, nós encontramos que o seno de π sobre 12 é igual a raiz quadrada de 2 menos raiz de 3, tudo isso sobre 2. Apenas para dar uma ideia de valores, o primeiro desses números é aproximadamente 0,97 e o segundo aproximadamente 0,26.
Uma das relações utilizadas anteriormente para redução ao primeiro quadrante foi trocar o seno de θ pelo seno de π menos θ. Agora veremos que é possível aplicar essa relação para qualquer valor de θ. E para isso nós vamos aplicar esta relação, seno de A menos B igual ao seno de A vezes cosseno de B menos seno de B vezes cosseno de A, na qual nós vamos tomar A igual a π e B igual a θ. Isso nos diz que o seno de π menos θ deve ser igual ao seno de π vezes cosseno de θ menos o seno de θ vezes o cosseno de π. Como sabemos, seno de π é zero, cosseno de π é igual a menos 1, então, disto resulta que o seno de π menos θ é sempre igual ao seno de θ, para todo θ em R. De modo semelhante, nós calculamos que o cosseno de π menos θ é igual a cosseno de π vezes cosseno de θ mais seno de π vezes seno de θ. Isso nos dá menos cosseno de θ para todo θ em R. Nós vamos encontrar uma relação surpreendente deslocando a função seno de θ π sobre 2 unidades. Aplicando a fórmula da soma de arcos para este caso, nós temos que isto é o seno de θ vezes cosseno de π sobre 2, mais seno de π sobre 2 vezes o cosseno de θ, mas o cosseno de π sobre 2 é igual a zero, e o seno de π sobre 2 é igual a 1, então isto dá simplesmente o cosseno de θ, para todo θ pertencente aos reais. Isto confirma a nossa intuição de que os gráficos de seno e de cosseno se parecem com versões deslocadas um do outro. Nós dizemos que estas funções possuem um deslocamento de fase de 90 graus. Do mesmo modo, o cosseno de θ mais π sobre 2 é igual a cosseno de θ vezes cosseno de π sobre 2 menos o seno de θ vezes o seno de π sobre 2, que dá menos o seno de θ, para todo o θ em R. Em todas as deduções que fizemos anteriormente, fomos particularmente cuidadosos para não recorrermos diretamente ao Teorema de Pitágoras. Isso porque nós gostaríamos de demonstrá-lo, usando para isso a trigonometria. E recordemos que o Teorema de Pitágoras afirma que em um triângulo retângulo arbitrário ABC, com hipotenusa H e catetos AO, vale a seguinte relação: H ao quadrado é igual a A ao quadrado mais O ao quadrado. Em outras palavras, o quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. Nesse triângulo, o cosseno do ângulo θ é igual a cateto adjacente dividido por hipotenusa, e o seno do ângulo θ é igual a cateto oposto dividido pela hipotenusa. Da relação fundamental, cosseno ao quadrado de θ mais seno ao quadrado de θ, nós temos que A ao quadrado sobre H ao quadrado mais O ao quadrado sobre H ao quadrado é igual a 1. Multiplicando esta relação por h ao quadrado, deduzimos o Teorema de Pitágoras. H ao quadrado igual a A ao quadrado mais O ao quadrado. Vamos considerar o seguinte exemplo. Determine todos os pares ordenados x e y para os quais o cosseno de x é igual ao cosseno de y. Em seguida, faça um esboço do lugar geométrico desses pontos. Para começar, nós notamos que o cosseno de x será igual ao cosseno de y se e somente se cosseno de x menos cosseno de y for igual a zero. E buscando nas fórmulas anteriores, não encontramos nenhuma que imediatamente se relacione com este problema. Porém, isso não será difícil de fazer. Olhando para as fórmulas deduzidas anteriormente, encontramos fórmulas para soma e diferença de arcos no cosseno. Vamos ver o que acontece quando subtraímos uma da outra. No primeiro membro, temos cosseno de A menos B menos cosseno de A mais B, enquanto no segundo membro observamos que o cosseno de A e cosseno de B se cancelam em ambas as equações, restando seno de A seno de B mais seno de A vezes seno de B, que é duas vezes o seno de A vezes o seno de B. Vamos fazer a seguinte mudança de variável. A menos B vamos chamar de x e A mais B vamos chamar de y. Isso nos dá um pequeno sistema linear. Somando as duas equações, temos 2a igual a x mais y, ou a igual a x mais y sobre 2. Depois, subtraindo as equações, temos menos 2b igual a x menos y, ou seja, b igual a y menos x sobre 2. Substituindo isso na equação anterior, temos cosseno de x menos cosseno de y igual a 2 vezes o seno de x mais y sobre 2, vezes o seno de y menos x sobre 2. E esta equação simplifica significativamente o nosso problema, pois o que desejamos fazer é encontrar os valores de x e y que tornem esta expressão aqui verdadeira.
Mas esta equação será verdadeira somente quando o seno de x mais y sobre 2 for igual a zero ou o seno de y menos x sobre 2 for igual a zero. Então, nós temos dois casos a considerar. No primeiro caso, o seno de x mais y sobre 2 é igual a zero. Mas o seno assume o valor zero se e somente se x mais y sobre 2 for um múltiplo inteiro de π. Ou seja, se e somente se x mais y for um múltiplo inteiro de 2π. Para cada valor de k fixo, esta equação é a equação de uma reta no plano. Então, nós temos uma família de retas paralelas. No segundo caso, seno de y menos x sobre 2 é igual a zero, mas isso ocorre se e somente se y menos x sobre 2 for um múltiplo inteiro de π, se e somente se y menos x for um múltiplo inteiro de 2π. Isso também nos dá uma outra família de retas paralelas. E não é difícil ver que cada reta de uma dessas famílias é perpendicular às retas da outra família. Então, a solução final para esse problema é uma família de retas paralelas, outra família de retas paralelas e ambas as famílias perpendiculares entre si. A primeira família de retas, dada pela fórmula x mais y igual a k vezes 2π para k inteiro, pode ser melhor visualizada no GeoGebra, e é esta. Do mesmo modo, a segunda família de retas, dada pelas equações y menos x igual a k vezes 2π para k inteiro, é esta. E como foi observado e podemos ver, ambas as famílias de retas são perpendiculares entre si, e as retas em cada família são paralelas entre si. Então, a resposta para este problema é o conjunto solução S igual o conjunto de todos os pares xy em R2, tais que x mais y é igual a k2π ou y menos x é igual a k2π para todo k inteiro. E um esboço desse conjunto é o que vimos na ilustração do GeoGebra. Agora nós podemos voltar àquele problema que havia sido proposto no início da aula. Olhando para o triângulo ABC, nós sabemos que a tangente do ângulo alfa deve ser igual ao comprimento do cateto BC dividido pelo comprimento do cateto AB, que dá h dividido por 10. E o cosseno do ângulo alfa deve ser a medida do cateto AB dividido pelo comprimento da hipotenusa AC, que dá 10 dividido por R. Usando uma boa calculadora, nós calculamos a tangente de 33,56 graus, que dá 0,66337. E o cosseno de 33,56 graus é igual a 0,83333. Com as relações que havíamos mencionado antes, nós obtemos h igual a 10 vezes a tangente de alfa, que é igual a 10 vezes 0,6633, que dá 6,63 km, e r igual a 10 sobre o cosseno de alfa, é igual a 10 sobre 0,83333, que é aproximadamente 12 km. E essa é a resposta para a pergunta que havia sido feita no início da aula.